Que mal faz. A tentação é sempre assim, uma vez só. O casalzinho de jovens querendo lutar pela castidade, aí estão em casa, aí vem o demônio. Que nada, uma vez só. Depois você se confessa. Não é assim a tentação? O jovem lutando contra a pornografia, e ele vai para frente do computador digitar um trabalho, fazer o TCC, mandar um e-mail. Aí vem aquele chamado. Uma vez só, tu vai olhar só rapidinho. Clica lá. Adão e Eva ouviram a serpente e comeram do fruto proibido por Deus. Ou seja, Satanás, ele trabalha diariamente para nos levar a desobedecer ao Criador. É o pecado da desobediência. Por isso existe uma frase muito diabólica que está correndo solta aí no meio da juventude. Não sou obrigado a nada. Olha aí, alguns completaram. Não sou obrigado a nada. Uma vez eu fui fazer uma pregação numa escola, não é? Escola pública, parece que você está entrando num chiqueiro. Muitas escolas públicas, parece que é um chiqueiro. E aí, estavam do meu lado assim, eu estava pregando aqui, do meu lado esquerdo, tinha um computador com uma capinha de plástico e em cima um papel ofício com a frase: não mexa no computador. Um Satanás, né, pegou a caneta e escreveu embaixo: não sou obrigado a nada. É o cão. Isso, minha gente, essa questão da desobediência está sendo muito divulgada. Você não é obrigado a obedecer seus pais. Você não é obrigado a obedecer professor. Questione, né? Busque seus direitos e passe por cima das leis. Vá. Você é incentivado a desobedecer às autoridades. Mas existe uma autoridade que está muito acima de todas as outras, que você também acaba desobedecendo: a autoridade de Deus. O que Deus diz é assim e acabou. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda. Pois bem, para que as pessoas acreditassem no demônio, Deus permitiu que ele possuísse algumas pessoas. E aqui é uma coisa extraordinária. No Evangelho, você vai encontrar Jesus expulsando demônios. E aí muitos teólogos, no alto das suas cadeiras, dizem assim: aquilo ali era uma doença, era um estado de epilepsia. Como naquela época não se falava nessas doenças, o povo pensava que era diabo. Ou seja, eles estão chamando Jesus de abestalhado. Jesus não sabe distinguir uma doença de um problema espiritual? Estão dizendo que Jesus é um bobo. Jesus é um palerma. Na boca desses homens que falam isso. Não, era uma doença. Era um problema psicológico. E aí diziam que era demônio. Gente, uma vez, olha, Deus fala pela boca de quem a gente menos espera, viu? Pode ficar atento. Deus vai te falar até pela boca de um bêbado. Deus pode te falar. Uma vez ele falou pela boca de um primo meu, que nem católico direito é. Eu estava no seminário com outro seminarista e chegou meu primo para me visitar. E o seminarista começou a falar, né? Nós entramos nesse assunto da possessão, do exorcismo. E o seminarista começou a dizer: não, porque essa mesma conversa, né? Não era possessão, não era demônio, era um estado alterado da consciência e não sei o quê. E meu primo, que não tem quase conhecimento nenhum da Bíblia nem da fé, disse: eu acredito que era demônio. Porque quando era um possesso, ele dizia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E um doente não poderia descobrir que Jesus era o Filho de Deus.
Quando ele falou aquilo, eu fiquei mudo, o outro ficou mudo também, e a gente mudou de assunto. É interessante, você pode ler os textos do Evangelho. São Marcos, ele é espetacular. Ele diz assim: Jesus curava muitos enfermos e expulsava muitos demônios. É diferente. Enfermidade é uma coisa. É claro que a possessão diabólica pode ser acompanhada de um problema de saúde. Isso aí não temos dúvida. Mas é um campo totalmente diferente. Quando Jesus chegava próximo de um possuído, ele não dizia, a tua fé te curou. Não. Ele dizia, cala-te e sai dele. Por que Jesus diz isso? Cala-te e sai dele. Porque existia outra força, outra pessoa habitando naquele corpo. Não era uma doença. O doente era diferente. Jesus colocava a mão na cabeça do doente e dizia, eu quero, fique curado. Senhor, que eu veja. Eu quero, pode enxergar. Jesus, eu quero andar. Levanta-te e anda. Mas quando chegava o possuído, cala-te e sai dele. Possessão. E muitos casos de possessão são mesmo de arrepiar. Eu acho que eu vou levar essas perguntas para casa, vou fazer um livro, né? Cada capítulo uma resposta. Então, vejam, mas podem fazer perguntas sem problema, né? Se der tempo a gente responde. Então, muitos casos de possessão verídicos, carimbados pela igreja, são de arrepiar. De todos os filmes que existem sobre esse assunto, o melhor, o mais indicado é O Exorcismo de Emily Rose. A pronúncia é em inglês, mas eu não sei falar inglês. Eu falo no português. Exorcismo de Emily Rose. Pode assistir. Alguém aqui já assistiu esse filme? Levante a mão, por favor. Muita gente. Alguém que assistiu o filme acordou às 3 horas da madrugada? Ninguém? Não? Mas eu acordei. Pense, o filme fala, não é? Aquele filme fala que 3 horas da madrugada é a hora que o demônio mais gosta. Por quê? Porque 3 horas da tarde, Jesus morreu na cruz. 3 horas da madrugada é a inversão, tá entendendo? É o contrário. Então é aquele momento onde onde os satanistas celebram as missas negras, viu? Então, aquele filme fala dessas 3 horas da madrugada. Quando eu terminei de assistir o filme, era por volta de 11 horas da noite. E aí eu fui dormir. Daqui a pouco eu acordo, vejo tudo escuro. Eu não tenho costume de acordar de madrugada. Quando eu pego o relógio, que eu olho, 3 horas. Gente, foi ofício de Nossa Senhora, foi texto da misericórdia, foi coisa, viu? Foi oração em cima de oração. Deus é mais. Negócio, né? Eu tinha uma vontade, né, de ser exorcista. Quando eu estava no seminário, todo livro sobre demonologia que saía eu comprava. Na Paulina, na Voz, né? Todos na Eclésia era falando disso, eu comprava. Eu fiz curso lá em Salvador de exorcismo. Tenho um certificado lá em casa. Depois que eu me tornei padre, que eu comecei a ouvir outros exorcistas, ele disse, sabe de uma, eu não quero isso para mim não. Se a igreja me der essa missão, eu acato pela obediência, mas eu não corro mais atrás não. Antes eu corria, né? Mas hoje eu fujo. Fugi do diabo e ele se afastará de vós, vai dizer São Pedro, né? Vamos responder as perguntas, que daqui a pouco é a missa. Gostaria que o senhor falasse sobre suicídio. Aqui é muito sério, viu? Olha, uma pessoa que se suicida, ela chegou num estágio da vida que ela não tem mais alegria para nada. Digamos que o suicídio é a última fase da depressão. Eu não sei se
se eu posso afirmar isso, porque, né? Aí é um campo da ciência, é um campo da medicina, mas eu estou falando aqui para dar um exemplo. Na minha opinião, o suicídio é a última fase da depressão. É quando a pessoa olha ao seu redor e diz, não faz mais sentido eu viver. E vai e tira a sua própria vida. É um pecado, padre? É. Gravíssimo. Mas, antigamente a igreja dizia que quem se suicidava ia direto para o inferno. De uns tempos para cá, a igreja não gosta muito de falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas se suicidaram sem estarem conscientes do que estavam fazendo. E uma pessoa sem consciência não peca. Então a igreja deixou esse julgamento um pouquinho de lado. Mas, pelo amor de Deus, se alguém aqui nessa plateia, nessa assembleia, pensou alguma vez em suicídio, consagra a tua mente ao coração de Maria, para que nunca mais esse pensamento volte a te atingir, porque viver é bom demais. Viver é uma maravilha. Queira viver, né? Viva a vida. Eu vim para que todos tenham vida, mas Satanás é homicida desde o princípio. João capítulo 8. Então, vamos para a próxima pergunta. O que responder a uma pessoa que diz que Jesus não está presente no padre? Primeira coisa, se essa pessoa não for católica, você pode até, né, relevar. Mas se for católica, merece uma surra de catecismo. Sabe por quê? Veja bem. Mãezinha, quando eu falo Santa Bárbara Virgem, peraí, Divino Pai Eterno, peraí, então, rapidinho. O padre, pronto. Mãezinha daqui, não é mãezinha lá da Bahia, não. Mãezinha, ela teve uma revelação de Jesus. Eu estou falando isso aqui porque ela já falou isso publicamente, né? Jesus mostrou a ela uma hóstia consagrada. Depois, ele pegou aquela hóstia consagrada e colocou no meio de uma âmbula com outras partículas que não eram consagradas. Mexeu e disse, agora procure a hóstia consagrada. Mas ele disse, não, eu não posso achar. Tudo parecida, tudo do mesmo tamanho, com a mesma aparência. E Jesus respondeu, isso sou eu no sacerdote. Mãezinha está aqui. Explica melhor, mãezinha, vai. Oh, meus filhos queridos, olha, eu vou dizer e depois a gente vai dar um tempinho só, porque vocês vão lanchar para dar tempo da missa, que hoje tem algo especial que eu não posso falar. Olha, é o seguinte, isso aí que ele disse é para que vocês rezem muito pelos sacerdotes e nunca condenem os sacerdotes. Amém. Se ele não está fazendo isso ou aquilo, isso aí tem que ser para depois. Reze. Agora, bote o joelho no chão. Jesus um dia chegou para mim. Vocês sabem que desde 95 até hoje eu escuto a voz de Jesus Nossa Senhora. E os padres, bispos, vários bispos, não só daqui, mas de fora do Brasil, me acompanham. E eu já passei isso para muitos. Jesus um dia mostrou assim a Eucaristia. Disse, você sabe que eu estou corpo, sangue, alma e divindade. Eu disse, sei, meu Jesus. Ele disse, agora vou pegar essa Eucaristia e vou misturar com essas outras daqui, sem ser consagradas. Tire a consagrada. Eu disse, não, Jesus, não tem condição, Jesus, são todas iguaizinhas. Aí ele disse, você está vendo? Assim é quando é ordenado um sacerdote. Depois da ordenação, já não é mais ele que vive, mas verdadeiramente sou eu que estou nele.
Por isso, Ele perdoa em meu nome e dá o meu corpo. Então, vamos amar muito a nossa igreja. É a única que temos um Jesus vivo. É a única que tem a confissão. É a única que tem a Eucaristia. É a única que tem o único pastor, que é o Papa. E que ele está ali e comanda o mundo inteiro. As outras abrem um aqui, outra ali, outra acolá. E ali é a pessoa humana. Ali é um, é outro. Fala da Bíblia. Sim, mas não tem os sacramentos. A nossa igreja, a verdadeira igreja, Igreja Católica, Apostólica e Romana, é a igreja do nosso Jesus. Pedro foi o primeiro Papa colocado por Jesus. Depois, Pedro morreu, foi eleito outro, até chegar o Papa Francisco, que eu não lembro se é o 267 ou 268 papas de Jesus Cristo, do Pedro, aliás, quer dizer, de Pedro colocado por Jesus até hoje. Essa é a nossa igreja. Então, meus filhos, agora quero agradecer aqui ao meu filho tão querido, ao meu padre Gabriel, que com tanto carinho veio estar aqui conosco. E aqui é a sua casa. E aqui conte com as nossas orações. Nós o amamos muito. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, a Mãe das Mães, desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.